garotada do Carrossel, aqui é o professor Claudinei Santos e essa aula é especialmente para você, meu aluno sexto ano, que está aí de quarentena, está em casa, ansioso, doido para fazer atividade, só que não, né? Mas tudo bem, galera, ó, vocês não estão aí sozinhos, o professor está montando material, eu estou aqui suando a camisa para fazer um materialzinho bacana para vocês não ficarem aí sem poder dar continuidade aos seus estudos, às suas leituras. Galera, massa para passar o tempo, leia, verdade, dica do tio Claudinei aí, ó, leiam bastante, leiam bem, leiam muito esse período de quarentena. Quando a mãe for sair, lembra ela do álcool em gel, quando o pai for sair, lembra do álcool em gel. Você em casa, ó, seja proativo, vai lá, ajuda a mãe, ajuda o pai, para poder sempre estar combatendo aí esse vírus que já, com fé em Deus, vai estar passando, beleza? Grande abraço, estou sentindo saudade de vocês. Vamos lá, gente, vamos que interessa, né? Vamos às nossas explicações de hoje. O nosso tema de hoje é os primeiros habitantes das Américas. Exatamente, os primeiros habitantes das Américas, beleza? E aí, pessoal, a gente vai começar a falar de duas teoriazinhas, a gente já vai começar a cair no conteúdo, mas sem perder aí a nossa imaginação, né? Porque eu, quando estava montando o material para vocês, estava pensando como ficar mais clara essas duas teorias. A primeira teoria, observe no mapa, a gente vai chamar de a teoria do Estreito de Bering, certo? Essa teoria do Estreito de Bering é a teoria de que houve na última era glacial, que a gente vai, né? A última era glacial, o homem passou, chamado de Pleistoceno, ele passou ali pela Sibéria, entrou pelo Alasca e foi ali se espalhando pela América do Norte, beleza? Essa é a teoria número 1. Para ficar mais legal de você lembrar, quando você lembrar da teoria número 1, lembra do desenho A Era do Gelo. Lembrou? A Era do Gelo, principalmente a Era do Gelo 1. O pessoal, os animais estão fugindo, estão passando por uma ponte de gelo imensa, porque está acontecendo um fenômeno, as geleiras estão derretendo, está tendo caçadas imensas e eles estão fugindo, tá? Esses animais que você vê na Era do Gelo, a gente vai chamar de megafauna, e eles existiram mesmo lá no Pleistoceno, tá bom? A segunda teoria da povoação, né, de todo o continente, começa lá no Oceano Pacífico. A gente vai chamar de Malaio-Polinésia. Veja os detalhes. Se você observar nesse mapa, só tem ilhas, não é isso? Então, como é que esse pessoal veio parar na América do Sul? A teoria fala que em ilhas como a Ilha de Páscoa, onde foram achados vários vestígios pré-históricos, esses povos veio navegando em grandes jangadas de madeira. Como eles eram excelentes pescadores, eles viviam da pesca, tá? E não da agricultura. Eles comiam frutas, raízes, coletando, mas a sua principal atividade era a pesca. Outra animação da Disney aí para você lembrar e ficar mais fácil de você memorizar. Moana, ó, em Moana, o grupo dela vive numa ilha. Não é isso? E ela depois vai descobrindo das grandes dificuldades, porque está acabando os recursos nas suas ilhas, que eles precisariam voltar a navegar. Ligou aí? Percebeu aí? Então, ó, recapitulando nessa aula de hoje, temos duas teorias. Uma na América do Norte, outra na América do Sul. A da América do Norte a gente vai chamar de Estreito de Bering, e você pode relacionar com a Era do Gelo 1. A segunda teoria é a do Pacífico ou Malaio-Polinésia, e você pode relacionar com Moana. Ficou bom aí? Ficou tranquilo? Aí uma dica, se você estiver sem fazer nada, dá uma assistida depois nessas duas animações para matar o tempo. Vamos lá? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje? Então, você deve estar se perguntando, Claudinei, mas como a gente sabe de coisas que aconteceram há tanto tempo atrás? Presta atenção. Os achados arqueológicos, gente. A teoria 1, nós vamos ter um sítio arqueológico chamado Sítio de Clovis. Os achados do Sítio de Clovis, esses achados que vocês estão vendo aqui do lado nessa imagem, datam de aproximadamente 11.500 anos atrás.
E isso durante muito tempo se acreditava ser a verdade absoluta do povoamento das Américas. Até que em sítios arqueológicos na América do Sul, por exemplo, vou citar alguns. No Chile, o sítio do Monte Verde. Na Argentina, os sítios de Piedra Museu e os sítios de Los Toldos. Tá? Esses sítios arqueológicos datam de 13.500 anos, ou seja, são mais antigos do que o sítio de Clovis. Então, se você parar para analisar, esses sítios arqueológicos eles acabam discordando da teoria única de que uma única rota foi utilizada. Então vai uma dica para você. Se for perguntado para o aluno carrossel como é que o homem surgiu nas Américas, você vai falar, existem duas teorias que se juntam, que se casam, beleza? Eu tô ligado que vocês são espertos, que vocês até tem gente aqui que até já leu esse capítulo, porque a galera aqui bota focando, não é não? Então vamos lá? Muito bem, e no Brasil, como é que se desenvolveu essas civilizações? Bom, gente, a gente vai chamar de ameríndios. São os ancestrais dos índios, tá bom? É bom a gente perceber uma grande diversidade cultural dessa galera. Primeiro, alguns eram coletores e caçadores, outros já estavam na agricultura e cerâmica, alguns eram nômades. Alguns grupos formaram comunidades igualitárias, gente. E para finalizar, na América Central, por exemplo, já tinha grupos formando cidades, como os maias. E aqui na América do Sul, os incas, tá certo? Ainda lá na América Central, um outro grupo vai formar depois, uns 500 anos depois, uma grande civilização que serão os astecas. Mas isso será pauta para uma outra aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ameríndios aqui no Brasil, tá bom? Aqui no Brasil a gente vai perceber o grupo dos sambaquis. Observe essa imagem do sambaquis. Percebe? Essa imagem do sambaqui, ela mostra o que realmente o nome deduz, né? Um monte de conchas, uma montanha de conchas, onde eram feitos depósitos de todos os vestígios que os ameríndios deixavam na costa. Restos de concha, restos de comida, restos de fogueira, até sepultamentos. Hoje, encontrado em beiras de praia e em alguns rios na Amazônia também existem esses sambaquis. O que é importante para a história? É que quando a gente encontra uma parada dessa, gente, é muitos achados que a gente encontra ali. Tá bom? Então, é uma prova de que esse povo existiu. Outra coisa aqui no Brasil é o sítio de São Raimundo Nonato, no Piauí. Galera, esse é um dos melhores, maiores, mais lindos sítios arqueológicos do mundo. Infelizmente está sendo destruído por falta de recursos do Estado, por falta de uma política realmente de investigação e de valorização de patrimônio histórico, beleza? Mas é um patrimônio da humanidade. E agora que eu acho que todo mundo já ouviu falar, quando houve um incêndio no museu lá no Rio de Janeiro, o crânio de Luzia. Ó, o fóssil humano mais antigo das Américas foi encontrado, sabe aonde? Em Lagoa Santa, em Minas Gerais, aqui no Brasil, datando de 12 mil anos. É muita história, gente. Ou seja, aqui ó, vai para você. Quando os portugueses chegaram aqui, já havia gente morando há milhares de anos, conhecendo o solo, plantando, criando animais, fazendo, né, todo esse desenvolvimento. Beleza? Esses povos que a gente... Atenção! Além das culturas dos sambaquis, teremos também as culturas ceramistas. Fiquem atentos aos detalhes a seguir. Beleza? Esses povos que a gente percebe aqui, os ceramistas, a gente vai dividi-los em culturas para ficar mais fácil para o arqueólogo identificá-lo, porque cada cerâmica, cada detalhe, cada ponta de flecha tinha uma característica própria de um grupo. Por isso a gente chama de cultura. Vamos lá, eu até anotei aqui para vocês, porque vocês são top, beleza? Olha aqui. No sul do Brasil, a cultura era chamada de Itararé-Taquara, 2.000 anos atrás. Na região central do Brasil, tinha a tradição Una. Na região central e alguns pontos do Nordeste, chegávamos a encontrar a chamada tradição Aratu-Sapucaia.
E na Amazônia, nós vamos perceber a principal tradição ceramista na Amazônia é a tradição marajoara, ou da ilha de Marajó. As cerâmicas têm traçados próprios, então veja bem, se você tiver uma questão, agora já aquela dica de professorzão, de sala de aula mesmo, se você tiver uma imagem com restos de conchas e restos de humanos, provavelmente é cultura do sambaqui. Se você tiver uma questão trazendo uma imagem de uma cerâmica marajoara ou essas tradições ceramistas que eu falei, tá bom? Galera, a gente vai ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Para mais aprofundamentos, leiam o capítulo do seu livro, leiam as indicações de tarefa para casa, beleza? E aqui eu fico com um grande abraço e que todos nós estejamos juntos aí para vencer essas dificuldades nesse período de quarentena. Valeu? Abração!